Oi, pessoal, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria estar lendo aqui Lucas, o capítulo 15, o verso 14. Do 14 eu vou pular para o versículo 20 até o 24, que diz assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai, e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel em sua mão, e sapatos em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e o matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Lucas capítulo 15 vai iniciar Jesus contando 3 parábolas. Mas o que eu quero colocar aqui como ponto inicial é a parábola do filho pródigo. É uma palavra que falou muito comigo e eu queria compartilhar com vocês. Aqui diz que certo homem, ele tinha 2 filhos. E o mais jovem disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos meus bens, a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Esse pai, ele não questiona o filho o que ele iria fazer com a sua herança, né? Porque aqui o que ele estava pedindo era: pai, dá parte da minha herança, que eu vou a uma terra distante. Esse filho foi e ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou tudo que ele tinha de forma irresponsável. Até que um dia chegou a fome naquele lugar. E ele, tendo fome, ele foi com um jovem que levou ele para uma fazenda de porcos. E Jesus vai relatar que nessa fazenda de porcos, o que aconteceu? Ele foi cuidar. E quando ele estava cuidando daqueles porcos, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E aqui ele diz: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Aqui é o exato momento em que o filho pródigo, ele entende que tudo aquilo que ele estava vivendo era uma escolha dele. Aqui ele entende que ele deixou o melhor, né? Ele deixou o melhor para agora estar com vontade de comer bolotas, para comer coisas que não agradavam a Deus. Não era isso que eu ia falar. Para comer coisas que não é do homem comer, porque era comida de porco, e nós sabemos que comida de porco é o quê? São restos. E ali ele cai em si, e ele percebe que nem mesmo os servos mais humildes do seu pai comia isso, né? E a Bíblia fala que ele, levantando-se, foi para o seu pai, e ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Ele falou assim: quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: não quero que você me reconheça mais como filho, porque olha o que eu aprontei. Mas o que vai relatar aqui é que aquele pai, avistando ele de longe, foi até ele, abraçou e beijou o pescoço dele. E o que eu queria dizer é que, na minha meditação, é que só entende quem é o filho pródigo quem um dia já foi o filho pródigo. Por que você diz isso? Porque eu entendo essa parábola hoje. E por que ela mexe tanto comigo? Porque um dia eu fui o filho pródigo. Um dia eu deixei a casa de meu pai com tudo que ele tinha, que era amor, carinho,
a sua proteção, o seu cuidado. E eu parti para uma terra distante, mesmo que de uma forma que eu só percebi quando eu estava lá. Não foi uma forma abrupta de falar que não vou mais para a casa de Deus, eu não vou mais ouvir a palavra de Deus, não, porque eu sempre tive vontade, eu sempre tive sede das coisas de Deus. E quem me conhece sabe. Mas teve um dia que, assim como o filho pródigo, eu caí em si. Eu estava conversando com um jovem e ali naquele meio daquela conversa eu falei assim: olha, eu estou desviada. E aquele jovem, ele olhou para mim e eu senti uma sinceridade muito grande. E ele falou assim: olha, doutora, você não pode se desviar. Porque quando eu for para a igreja, eu quero ser crente que nem você. Naquele momento eu fiquei totalmente sem palavras. Eu não tinha o que falar para aquele jovem. Eu não tinha o que dizer para ele. Naquele momento eu sei que ali existiu um silêncio entre mim e ele. E a nossa conversa terminou. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. E eu comecei a falar para Deus: Deus, o quão distante eu fui. O quão distante eu fui, Senhor, que hoje eu não consigo mais voltar para tua casa. E logo depois eu tive uma viagem para o Ceará, porque eu sou cearense. E aí, nessa viagem, o primeiro culto que a gente teve ali, Jesus conversou comigo e ele perguntou: Ismael, até quando? Até quando você dominará todas as suas ações? Até quando você deixará com que as coisas deste mundo sejam o primeiro lugar na sua vida? E foi ali que eu percebi que eu tinha colocado tantas coisas acima de Deus, eu tinha colocado tantas coisas, eu estava tão distante. Foi ali que eu falei para Deus: Deus, nunca mais isso vai acontecer com a minha vida. Nunca mais, Senhor Jesus, eu vou deixar com que este mundo ele seja mais brilhante, que este mundo ele tenha mais atrações do que o Senhor. E assim como o filho pródigo vai falar assim que o seu pai diz aos seus servos: trazei o melhor vestido e vesti, e pondo-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés, e trazer-lhe aqui um novilho cevado, pois ali haveria festa. Naquele momento, houve uma festa para o filho pródigo, assim como teve uma festa para mim. Porque quando nós decidimos renunciar àquilo que nos prende nesse mundo, quando nós colocamos a vontade de Deus acima das coisas deste mundo, há uma festa no céu. E naquele momento eu achei que eu nunca mais conseguiria amar a Deus como antes eu amava. Mas com o passar do tempo, eu percebi que Deus ele foi renovando as minhas forças. Eu fui percebendo que Deus ele foi me colocando algo novo dentro do meu coração, algo que queimava. E é como se ele estivesse renovando as minhas vestes. Era como se ele estivesse renovando as minhas forças e como se ele estivesse renovando a nossa aliança. Assim como o pai do filho pródigo deu para ele um anel novo, Deus estava renovando a nossa aliança. E com o passar do tempo eu percebi que ele ainda me considerava como filha. Deus ainda me considerava como filha. E durante esses dias eu me sinto tão amada por Deus. E o que queima muito meu coração é quando o pai do filho pródigo diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Eu me senti assim. Eu me senti como se eu estivesse morta e Deus me trouxesse à vida novamente. Eu me senti como se eu estivesse perdida e eu fui achada por ele.
Eu fui inundada por um amor tão grande. Eu fui inundada por um sentimento tão maravilhoso que é estar na presença de Deus, que todas as vezes que eu entro na igreja, meu coração ele queima. Meu coração ele acende uma chama que antes eu achava que aquela chama ela havia se apagado dentro do meu coração. Mas eu percebo que essa chama ela só queima mais ainda. Que essa chama ela está a cada dia que passa maior. E por que eu resolvi fazer esses vídeos? Porque eu queria compartilhar um pouco da minha caminhada com Cristo. Para que você, que muitas vezes se sente fraco na sua fé, para você que muitas vezes se sente sem caminho, sem saída, achando que o pecado ele já abundou dentro de você, mas lá em Romanos 5:20 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E que mesmo que o pecado que hoje você vive, talvez ele te afaste de Deus, ainda há uma esperança, ainda há um novilho para você, ainda há vestes novas, ainda há um anel novo, há sapatos novos, porque com Deus tudo se renova, com Deus tudo se faz novo, mesmo que antes nós já tenhamos vivido com Cristo. E eu queria compartilhar com vocês algo que é muito interessante, que muitas vezes, quando nós chegamos na igreja e nós vemos algumas pessoas, né, que elas exaltam muito a Deus de uma forma muito enfática, né, elas gritam, elas dançam. Eu queria dizer para vocês que só quem um dia estava morto e reviveu, só quem estava perdido e foi achado, é que sabe que aquele grito da alma dele está dizendo para Cristo: Deus, antes eu estava morto, o Senhor reviveu. Eu estava perdida e fui achada. E todas as vezes que eu chego na igreja, eu tento dar o meu melhor para Deus. Porque só quem estava distante, outrora estava distante, só quem estava perdido e foi encontrado é que sabe por que nós fazemos isso. Então, quando você perceber algum irmão fazendo isso com uma convicção tão grande, saiba que é porque ele estava perdido e foi achado. É porque nós sabemos aonde nós andamos. Muitas vezes eu não tinha força para ler a Bíblia, eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para jejuar, eu não tinha força para ir para a igreja, né? Às vezes, quando eu folgava no meu domingo do mês, o que aconteceu? Eu dormia a tarde inteirinha. E aí, quando eu acordava, eu falava assim: nossa, perdi o horário do culto. Quando, na verdade, eu tinha planejado aquilo. Eu estava só me enganando. Mas não é porque eu não queria ir. Minha alma, ela ficava triste porque ela não tinha ido. Mas a minha carne, ela estava me vencendo de uma forma que eu já não conseguia mais. A minha carne silenciou o meu espírito. A minha carne, ela foi ganhando força sobre mim de uma tal maneira que eu já não me sentia digna de ser filha de Deus novamente. Até quando eu fui achada. Até quando eu fui encontrada. Até quando Cristo, ele voltou a ser o centro da minha vida. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês é que, por mais que esteja difícil a sua luta, por mais que seja difícil vencer o seu pecado, e às vezes nós dizemos para Deus: Deus, eu só vou voltar para a igreja quando eu me consertar. Mas não espere você se consertar para voltar para Cristo. Não espere você ter novas ações, porque quem nos liberta do pecado é Deus. Quem nos liberta da nossa vida mundana e pregressa é Cristo. Então não espere que
que quando você estiver totalmente santificado, que você vai voltar para a igreja, porque você nunca vai voltar. Porque esse passo nós temos que dar com Cristo. E quem nos limpa é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, que eu leio a palavra de Deus, e todas as vezes que eu busco a Deus, é como se eu estivesse dizendo para Deus: Deus, outrora eu estava perdida. Deus, outrora eu não tinha mais forças, mas hoje eu encontro forças em Cristo. Então que essa força, ela não vai vir de você. Essa força, ela vai vir de Cristo. E que essa palavra que eu estou falando para você hoje, que ela tem uma direção, que essa palavra ela alcance o seu coração, que essa palavra ela vá até você e que lhe inunde de uma tal forma que você não consiga mais ficar na indecisão, porque às vezes o nosso coração ele é enganoso, às vezes não, o nosso coração é enganoso, a Bíblia mesmo vai dizer que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós pensamos assim: eu sou muito jovem para estar na igreja, eu vou perder muita coisa. Mas eu digo para você que nada deste mundo aqui, nada do que você conquistar neste mundo aqui, que não seja na vontade de Deus ou na presença de Deus, vai te trazer prazer. Talvez você olhe para as suas riquezas, mas você ainda sinta um vazio dentro do seu coração. Talvez você olhe para as suas mãos cheias de dinheiro, para a sua conta bancária cheia de dinheiro, e você fala assim: eu não tenho felicidade. Sabe por quê? Porque a nossa única felicidade é Cristo. A única alegria que nós sentimos é Cristo. E eu posso dizer para você que eu trabalhei, ganhei dinheiro, eu estava muito satisfeita. Mas a minha alma, ela não estava. O meu coração, ele não estava satisfeito. Eu podia comprar qualquer coisa que eu tivesse vontade. Não estou dizendo coisas grandes, mas qualquer coisa que eu quisesse, eu podia comprar, porque o trabalho me proporcionava aquilo. Mas na verdade, o que eu queria mesmo era estar todos os domingos na casa de Deus. Aonde eu queria estar mesmo era todas as terças-feiras ouvindo o meu pastor. E aonde eu queria estar mesmo era sendo filha de Deus novamente. O filho pródigo, ele achou que a riqueza dele traria felicidade, mas pelo contrário, ele nem soube gastar aquele dinheiro, porque ele sempre foi super protegido por seu pai. Mas ele voltou e caiu em si. E eu quero hoje que você caia em si. Que você perceba que tudo que você tem nas suas mãos hoje é passageiro, é terreno. Mas que o nosso alvo seja Cristo. Que a nossa fé esteja firmada em Cristo. E que a nossa vida ela seja pautada na vontade de Deus. E eu quero te dizer que assim como eu fui recebida, assim como o filho pródigo foi recebido, você também será recebido. Você será recebido por Deus e Ele te aguarda, Ele te espera. Ele está preparando um novilho, vestes novas. Ele só aguarda um único passo. O resto é Ele quem faz. Não somos nós, mas é Deus quem faz. Então, eu quero que essa palavra ela fique em seu coração e que você medite nela e que você tome uma atitude, porque quando nós entregamos a nossa vida, a abundância de alegria, a abundância de felicidade, porque nós sabemos que apesar do amanhã, eu não saber o que o amanhã vai vir para mim, eu sei que eu estarei com Cristo e Ele cuidará do amanhã para mim. Eu sei que o amanhã é Deus quem cuida. Eu sei que o amanhã é Ele que vai fazer. Então, confie nesse Cristo. Entregue a sua vida a Cristo, entregue sua vida a Jesus e Ele cuidará do resto. Eu já fiz um vídeo aqui, se você quiser, vai lá dar uma olhadinha, que diz:
Buscais, pois, primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então não espere você se santificar para voltar para Cristo. Não espere, porque Ele está te aguardando. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E que você receba esse vídeo como sinal do amor de Cristo para você.